para ter passando aqui para a igreja. Então Deus me deu uma mensagem falando em relação à família. Nós sabemos que nos últimos tempos, né, a família vem sendo totalmente destruída por Satanás, né? Então Deus ele tem feito grandes coisas na família, mas o inimigo também tem investido muito nas famílias. São lares totalmente destruídos, muitas das vezes através das drogas, né? Das prostituição, filho contra pai, pai contra filho. Nós sabemos que tudo isso é profecia da palavra, como diz que nos filhos deveria acontecer. Hoje nós podemos observar também que muitos filhos, né, se desviam do caminho do Senhor e passam a, né, fazer coisas que não agradam ao Senhor, e muitas das vezes traz consequência para as famílias, para as mães, para os seus próprios pais, né? E então nessa noite eu quero falar um pouco em relação à família, que nós sabemos que a família está passando mesmo realmente por luta, por adversidade, mas eu creio que nesta noite tem um Deus que pode fazer todas as coisas pela minha e pela sua família. Satanás ele pode entrar na família com uma autoridade, mas Deus nos usou nesta noite para jogar toda a tempestade, toda a vendaval da minha e da sua família por terra. Se você crê, hoje é noite da sua vitória. Deus vai falar com você nesta noite, basta você crer. E diz aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, Maria, se acendeu a maré, vamos devagar, vamos chegar lá, né? E então aqui, irmão, hoje a gente fala um pouco acerca da família, né? Deus ele instituiu aqui na terra três coisas, né? Foi instituído por Deus. Primeiro a família, nação e igreja. Nessa noite nós vamos falar acerca da família, né? Devemos servir a Deus como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, e obedecer. Nós vamos observar ali em Romanos capítulo 13, nós vamos ver lá, né? Então diz assim, a família deve manter os seus princípios bíblicos, né, na família, ou seja, andar no ensinamento da família, para que a família seja abençoada, né? Então muitas das vezes Satanás, ele não gosta da união da família, ele entra na família para tentar destruir, mas tem um Deus que ele é todo poderoso e ele desfaz qualquer obra do maligno na família. Nós vamos ver alguns exemplos aqui nesta noite. Jesus reconheceu desde o princípio da criação do mundo, quando Jesus fez, né, criou o homem, ele fez macho e fêmea. Foi isso desde o princípio. Ele diz assim, deixar o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornará uma só carne, um só corpo, né? Um só espírito. Então Deus ele instituiu a família desde o princípio como homem e mulher, ou seja, macho e fêmea, né? Mas muitas das vezes Satanás, né, tenta inverter este quadro, né? Lá na frente de uma caminhada nós vamos observar. Aqui, meu irmão, é bom lembrar que Eva, antes de ela manter relação sexual com Adão e Eva, Deus criou Eva, né? Deus criou o homem, depois criou a mulher, como nós sabemos, da costela do homem, né? E entregou Adão e abençoou. Não foi assim que Deus fez? Tudo indica que Deus abençoou Adão e Eva não teve relação sexual fora do casamento, né? Porque Deus criou o homem, depois que Deus criou o homem, ele criou a mulher da costela, como diz a palavra do Senhor em Gênesis, e depois deu a Adão, Eva e o abençoou, né? E disse, multiplicai e enchei-vos a terra, né? Então nós podemos observar aqui que o casamento foi feito quando Deus deu Eva a Adão, né? O abençoou, né? Mas aqui nós podemos observar que a família, alguns conselhos básicos na família, né? É necessário que nós tenhamos alguns princípios básicos na família. A família ela precisa de amor, né? Toda família precisa de amor entre pai e filho, filho e pais. Porque se você não ter o amor dentro do seu coração,
a sua família ela não vai ter uma boa estruturação, né? Ser uma boa família estruturada, né? Diante de Deus. Então é necessário que um dos conceitos básicos da família seja o amor. Nós podemos tomar exemplo ali em Lucas capítulo 15, versículo 11, onde tem a parábola do filho pródigo, né? A minha Bíblia está escrito filho perdido, que aquele filho pede toda a sua herança ao pai, vai para o mundo, gasta tudo, né? Não sei lá de que forma, gastou tudo e de repente chegou ali um ponto, né, naquela terra desconhecida, não teve nada. Aí lembrou dos empregados do pai dele, né? Que trabalhava, tinha uma vida digna e ele estava ali naquele momento, naquela terra, né? Que estava passando por grande dificuldade, uma seca terrível. E então o que acontece? Ele foi cuidar de porcos, né? E ali desejava, né, comer até as bolotas dos porcos, né? Então, irmão, ele ali reconheceu que ele errou e aí veio para o pai. Disse ao pai que não era nem digno de ser chamado de filho, né? Mas aquele pai, ele recebeu aquele filho com amor. Então toda a família é necessário que tenha amor. Jesus, ele deu seu único filho por amor a mim e por amor a você. E nós, será que temos amor suficiente para dar vida pelo irmão, para dar vida pelo filho? Então é necessário ter amor. Um conceito básico da família é ter o amor, né? Outro conceito básico da família é ter comunicação. Uma família é necessário ter comunicação entre filho e pai e mãe. Uma família, para ter um conceito básico, é necessário ter comunicação. Hoje são poucos, apesar dos filhos não obedecer o pai, muitas das vezes nós só podemos observar que os lar não estão tendo mais aquela comunicação, né? Como tinha antigamente, o filho respeitava o pai, aquilo que o pai dizia, o filho obedecia. Eu mesmo fui criado, meu pai só falava uma vez, e ai de mim se fizesse alguma coisa errada. Quando eu recebi logo a porrada. Então o que acontece? É isso, tem que obedecer os pais e os filhos. Então o que acontece? Um dos conceitos básicos na família é sentar, dialogar e ter comunicação. Nós podemos observar que são alguns conceitos básicos da família, né? Outro conceito básico da família é que a família precisa de Deus. Uma família, ela tem que ter Deus. É necessário ela ter Deus. Então são alguns conceitos que é necessário para você ter uma família estruturada. Porque se Deus não estiver no meio da sua família, como ficará essa família? Totalmente destruída. Então é necessário que uma família ela tenha esses conceitos básicos, né? Então ela precisa de amor, comunicação e de Deus para ser uma família bem estruturada. Nós podemos observar que Satanás muitas das vezes ele tenta inverter os preceitos morais da família. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o pai é o cabeça da casa, né? Muitas das vezes nós podemos observar que o filho não respeita o pai, mulheres não respeitam o marido. Muitas das vezes, eu creio que aqui tem mulheres santas de Deus que respeitam assim, né? Mas se nós observar lá fora, tem muitos que fazem dessa forma. Então, nós podemos observar, né, que Satanás ele tenta inverter esse quadro na família, né? Que o pai é o cabeça, mas os filhos não obedecem mais os seus pais. Então, nós podemos observar que em relação à família e igreja, muitas das vezes na família e igreja, nós como membros do corpo de Cristo não obedecemos os nossos líderes. Não todos, né? Mas a maioria não obedece aos nossos líderes. Então a família e igreja tem que obedecer sim todas as autoridades, porque a autoridade foi constituída por Deus. Então nós temos que obedecer, não deixar que Satanás inverta esses valores morais que há na família. Nós podemos observar, na Constituição brasileira, a família é formada, né, por homem e mulher. E a Bíblia também nos ensina dessa forma, né? Mas nós podemos observar como é que o homem, usado por Satanás, hoje está formando família, né? Homem se casando com homem e mulher se casando com mulher.
Então nós podemos observar que no fim dos tempos que nós vivemos, o que Satanás está fazendo com as famílias. E nós temos que ter atento, temos que ter vigiando para que nós não caia, né, na astuta cilada de Satanás. Nós podemos observar aqui, né, que Deus não criou poligamia na família. Deus criou desde o princípio uma mulher para cada homem. E nós podemos observar como está o mundo aí fora hoje. O mundo está terrivelmente, né, perdido através da prostituição, através de droga e etc, etc. Nós podemos observar que Satanás, ele está tentando mudar esses valores, né? E nós temos que cada dia ter na presença do Senhor, para que ele não venha esse mal nos atingir dentro da nossa família. Nós vamos trazer relatos aqui nessa noite de algumas passagens bíblicas, né, que a Bíblia nos ensina, nos traz exemplo de pessoas que foram vitoriosas. Muitas das vezes o inimigo entrou na família tentando destruir, mas Deus deu a vitória a essas famílias. Nós podemos observar que lá em 1 Samuel fala a história de uma mulher chamada Ana